Gente, boa tarde novamente. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Hoje, para mais um encontro da nossa comunidade de prática Desenvolvimento Urbano Integrado em áreas centrais. Lembrando que agora a gente está num grupo menor, acho que para essa comunidade de prática, se não me engano, estamos em 18 equipes municipais, se não me falha a memória. Vou fazer alguns avisos, lembretes e novos recados. Em seguida, apresento nossa convidada para quem ainda não a conhecer. A gente já viu que alguns já conhecem. Depois ela faz a sua exposição. A gente troca um pouco, tem, né, tira dúvidas, faz comentários, interage com ela. E aí a gente tem alguma margem de flexibilidade, assim, né? Se o encontro estiver é, aqui, a gente estiver com muitas dúvidas, muitas questões, a gente continua aqui nesse grupo maior, senão a gente vai para o nosso exercício em grupos menores, a gente vai sentindo um pouco o andamento das coisas, que também a gente está sempre prezando pela interação com nossas convidadas e convidados. Então, vamos aos avisos. A gente pede que vocês renomeiem aqui o nome de vocês no Zoom, então vocês clicam aqui em participantes, abre uma lista, né, com o nome de todo mundo, e aí vocês, normalmente o de cada um é o primeiro, né, então aqui Sara para mim aparece o primeiro, clica nos três pontos e renomeia com todo mundo que estiver assistindo junto com você, né, as pessoas da sua equipe, então se, por exemplo, o Bruno estiver assistindo com mais pessoas, aí a gente pede que coloque o nome de todo mundo, não só o nome do login, esse é um primeiro aviso. O segundo é que semana passada, se não me engano, foi disponibilizado o primeiro módulo do curso de áreas centrais na plataforma Redos. Então, eu peço que quem ainda não se cadastrou, e aí estou falando do cadastro individual e não do cadastro por equipe, eu peço que, por favor, faça, né, o cadastro na nova iniciativa, uma nova página dessa comunidade de prática. No final do encontro de hoje, posso mostrar um caminho para quem ainda não conseguiu conseguir solicitar a inscrição, não necessariamente, né, ir pelo convite. Então, tem como também vocês solicitarem inscrição. Isso é importante para a gente conseguir, vocês conseguirem ter acesso ao curso gravado, aos nossos comunicados, aos fóruns, enfim. Então, é importante vocês estarem na página da iniciativa. E um terceiro, quem teve a oportunidade de ver nosso comunicado já está sabendo, mas trago aqui para todo mundo, que é as equipes que tiverem ao menos dois participantes que conseguirem passar por todos os nossos requisitos de frequência de atividades, ao final dessas comunidades de prática, elas terão uma monitoria, né? Então, a oportunidade aí de tirar dúvidas, formatar o projeto, uma coisa mais cara a cara com especialistas que a gente vai estar trazendo. Então, é uma monitoria no sentido de vocês podem trazer o projeto que vocês estão desenvolvendo aqui para aprofundar ainda mais. E aí pode ser já pensando, inclusive, numa possibilidade de financiamento, né? Então, de repente, inscrever, formatar o projeto para conseguir se inscrever em algum dos programas federais ou alguns dos chamamentos que estão por vir. A gente viu nos encontros da semana passada que podem surgir novos chamamentos e tem alguns que são de inscrição contínua. Então, ao final dessas comunidades de prática, quem tiver, as equipes que tiverem ao menos dois participantes que preencherem todos os requisitos, vão ter essa oportunidade de monitoria e aí de trabalhar o projeto, né, com especialistas de maneira mais próxima, né? Então, lembrando que por requisito a gente está falando da presença da equipe aqui nos encontros ao vivo, a entrega do caderno, né, dos estudos de caso, tanto da primeira comunidade, que a gente ainda está recebendo, então esse é um outro aviso. É, a gente pede que quem ainda não conseguiu enviar o caderno lá da primeira comunidade, faça, mesmo que não esteja completo, tentem priorizar o preenchimento da última página, mas ainda assim, quem não teve, não conseguiu enviar para a gente, pode fazer tanto pelo formulário quanto pelo e-mail da escola. Então, ele é um dos requisitos. E o estudo de caso desta comunidade que foi disponibilizado para vocês na semana passada, ele também é outro requisito. Além deles, e da presença aqui nos encontros ao vivo, são requisitos o preenchimento dos formulários das aulas gravadas. E aí, lembrando que agora a gente não tem, né, nessa comunidade de agora, um formulário por aula, a gente está fazendo um formulário por módulo. Então, tentando aí otimizar um pouco os exercícios assíncronos, a gente diminuiu essa quantidade
de formulários. Outras dúvidas eu tiro no final da aula, mas agora sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa convidada e aí logo em seguida ela está com vocês para fazer a exposição e a interação. Então, nossa convidada de hoje é Lívia Miranda, arquiteta e urbanista, doutora em desenvolvimento urbano, professora no curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande e nos programas de pós-graduação em desenvolvimento urbano da UFPE e da UEPB. É pesquisadora no INCITE, Observatório das Metrópoles, na Rede de Cidades Médias e na Rede Moradia e Assessoria, e integra a coordenação do Fórum Nacional de Reforma Urbana. É diretora da AMPU na gestão 2023-2025 e foi educadora não formal na FASE Pernambuco de 1997 até 2010. Lívia, seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. E agora a turma está contigo. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, revendo inclusive algumas pessoas, ex-alunos. Aqui na UFCG, aqui na UFCG, eu sou responsável pela disciplina de Estudos Urbanos 5, que se dedica à intervenção em centralidades históricas. Então, é também um tema bastante caro, bastante importante para mim. Não sei se vocês já assistiram às práticas, mas eu acho que é importante provocar, né, as aulas anteriores, mas eu tentei preparar uma falinha aqui em torno de meia hora para trazer, para relembrar algumas questões que são importantes para a gente pensar, então, essas intervenções, né, nos projetos de desenvolvimento urbano integrados, principalmente em áreas centrais. Bom, então, vou trazer 4 pontos para a gente pensar aqui sobre essas intervenções em áreas centrais. Primeiro, a gente vai rememorar, resgatar, nivelar um pouco, né, o que é que a gente entende por essas centralidades históricas. Depois, eu vou conversar um pouco sobre esse tema da requalificação urbana e os seus efeitos e trazer um pouco a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e a sua relação com as centralidades históricas e, por último, conversar sobre alguns casos. Então, a ideia é que esses 4 pontos tomem essa meia horinha aí de fala com vocês. Bom, a primeira questão, né, o primeiro ponto, que é muito importante, que é quando a gente trata dessas centralidades históricas, a gente está realmente tratando de um tecido urbano que tem muitas camadas, né? É uma unidade na diversidade, como diz o professor Carrion. Também são centralidades que são cheias de significados simbólicos, mesmo que você não tenha mais aqueles edifícios originais que caracterizaram em outro momento esse espaço. Mesmo assim, determinadas centralidades, elas ainda têm um papel histórico. Como tem aqui algumas pessoas de Campina Grande, eu gostaria de lembrar o caso do ponto de 100 réis, que vocês estão vendo aqui no meu lado direito, né? O ponto 100 réis era um local de centralidade em Campina Grande, onde hoje a gente tem a feira, e que foi, em momentos anteriores, um lugar importante de troca da venda do algodão, e que desse lugar, desse ponto, a gente não tem mais nada hoje, mas todo mundo sabe onde é, todo mundo conhece, todo mundo se referencia por esse lugar. Então, ele tem um papel histórico e, ao mesmo tempo, um papel simbólico. Bom, outra questão importante, né, que eu acho que é importante trazer nesse momento, é a questão das temporalidades históricas. Então, quando a gente
conversa sobre essas temporalidades, quando a gente vai intervir nessas centralidades, uma questão muito importante é pensar o que é que permanece, quais são as permanências e o que é que pode mudar. Porque, logicamente, quando a gente pensa na conservação dessas centralidades históricas, a gente está querendo conservar a memória, mas fazer com que esses espaços eles sejam ativados para que a gente possa desenvolver as nossas atividades, né? Nesse momento que a gente está, nesse momento que a gente vive, né? Então, essa é uma questão sempre muito importante. Até quanto a gente pode mudar e como assim, o que é que tem que permanecer, né, para conservar essa ideia, essa memória, essa cultura que essas centralidades elas têm e elas trazem. Então, quando a gente pensa nesses elementos, a gente tem a noção de que isso é um desafio e é um desafio muito difícil, né, da gente pensar, principalmente nesse contexto recente, que é um contexto onde a gente tem aí transformações que estão incidindo, acontecendo muito além dessa centralidade histórica. Então, a gente tem, primeiro, um contexto que é comum das cidades latino-americanas, né? Que é um contexto de grandes, extremas e cada vez mais crescentes desigualdades socioespaciais, e essas desigualdades, elas também se apresentam nessas centralidades históricas. Outro contexto muito importante é o contexto das vulnerabilidades que as crises e os eventos climáticos extremos eles vêm desencadeando, e isso também tem um rebatimento, uma questão importante quando a gente vai pensar essas centralidades, porque eh, o modelo de crescimento, né, das cidades brasileiras, não só as metrópoles, mas as pequenas e até as médias e até as pequenas cidades, é um modelo que vai no sentido contrário da concentração e se pauta pelo espraiamento, pelo consumo de terras, pelo consumo cada vez mais distante de áreas eh, rurais, esterilizando essas áreas e deixando, né, a obsolescência essas áreas centrais que muitas vezes já estão é, quase sempre infraestruturadas e têm essas infraestruturas obsoletas ou subutilizadas. Então, é uma questão importante porque é uma questão em que o modelo de desenvolvimento ele vai favorecendo que a gente esteja cada vez mais vulnerável a esses eventos, né, que estão extremos e que são extremos. E aliado a essas duas coisas, a gente tem também a questão e o compromisso com a sustentabilidade urbana, né? Então, todas essas questões, elas trazem aí à tona problemas ambientais, problemas sociais que são muito importantes. Então, como é que a gente vai lidar com esses espaços nesse contexto? Outro desafio que eu acho que é também desse contexto recente é o desafio dos diferentes interesses que se manifestam nesses espaços, nessas áreas centrais. Então, se por um lado a gente tem espaços que são carregados de elementos simbólicos, a gente também tem, por vezes, espaços que são pouco adensados ou muito adensados e são esvaziados, e as ações e estratégias que a gente desenvolve a partir desses espaços, elas vão manifestar ou elas vão ser o resultado de diferentes interesses que se confrontam e se colocam na cidade, né? Então, por exemplo, os promotores imobiliários olham para essas áreas centrais
com interesse de potencializar essas áreas como ativos imobiliários. Já os proprietários de imóveis querem revitalizar, reestruturar, reorganizar essas áreas para que eles possam potencializar também o uso dessas edificações, seja para o aluguel, seja para o Airbnb, seja aí para as dinâmicas que monetarizam e é, muitas vezes financeirizam também esses espaços. A gente tem aí os grupos mais vulneráveis que permaneceram nesses espaços em momentos anteriores, quando a gente tem uma substituição, uma troca de população, né? Ou em outros momentos que chegam a esses espaços porque são espaços que estão em obsolescência e que, portanto, eles conseguem ali estar e permanecer. Então, aí tem um conjunto de pessoas, como aqui do lado vocês podem ver, antes a favela do Rato, lá no Recife Antigo, né, que era uma comunidade de interesse social que se colocou ali desde muito tempo, né, em função das atividades do Porto do Recife, e ali eles se colocavam e desenvolviam as suas atividades. A gente pode também registrar hoje a grande quantidade de população de rua que antes era comum, principalmente nas grandes metrópoles, e que hoje a gente encontra em várias cidades, nas cidades intermediárias e até em algumas pequenas cidades. E a gente tem o papel do Estado, né, como um interlocutor importante desses processos de revitalização, reestruturação das áreas centrais, porque é o Estado em suas diferentes escalas, né, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, que vai ser um dos provedores o- é, dessas possibilidades, né, de financiamento e de política para revitalização e reativação desses espaços. Então, a gente precisa observar, então, como é que o Estado se coloca nesses processos de revitalização, de reestruturação. Se ele se coloca como um mediador desses interesses todos que estão acontecendo ou se manifestando diferentemente nesses espaços, ora em oposição, ora também somando-se a outros interesses, ou se ele está à mercê de determinados grupos em função de determinadas interesses e funções. Então, é muito importante a gente entender esses desafios. Então, só para a gente fechar esse primeiro momento, né, esse primeiro item, a gente teria aí um conjunto de desafios que estão ligados a esse contexto recente, cada vez mais exacerbado, já que a gente está num sistema capitalista, né, de articulação e interesse de diferentes agentes, marcados também por uma crescente desigualdade social e por esse contexto de mudanças climáticas que atinge todas as cidades, seja de que porte, de que tamanho elas sejam. Além disso, a gente vai ter diferentes, né? Eu acho que se vocês já observaram, aqui eu fiz uma síntese, né? Dos tipos de áreas centrais que a gente vai encontrando, né? Embora essas áreas elas estejam carregadas de significados, a gente vai ter aí diferentes estruturas urbanas mais antigas, mais ou menos antigas, mais recentes, mas que estão aí submetidas a diferentes processos. Então, a gente tem as áreas que são monofuncionais, ou seja,
aquelas onde a gente tem um único uso que é predominante e um adensamento que é muito pequeno. Então, são áreas onde você não tem diversidade. Algumas áreas que, apesar de terem boas infraestruturas, são áreas que ainda são ou estão bastante ociosas e precisam ser revitalizadas, reestruturadas. São áreas com patrimônio histórico que muitas vezes está degradado, precisa ser reabilitado, estão afetadas por processos de reestruturação anteriores que trazem ou que ativam o turismo e esse turismo ele sai do controle, né? Então são áreas onde esse turismo passa a ser um elemento também desmobilizador, degradatório dessas áreas. A gente tem as áreas que têm uma boa densidade, mas não tem a diversidade de usos, e a gente tem também áreas que têm uma boa densidade com boa diversidade de usos, né? Que seria que então aquelas áreas que a gente teve em algum momento determinadas políticas que promoveram aí uma substituição de população, então elas são dedicadas ou só quem tem acesso a um determinado grupo específico. E por fim, o que a gente queria, né, que todas as áreas centrais fossem que são áreas adensadas com uma boa diversidade, como diz a Jane Jacobs, né, lá no seu livro Vida e Morte das Grandes Cidades, e com um bom mix social, porque aí a gente garante que todas as pessoas desfrutem desse lugar, como é o que recomenda o Henri Lefebvre, né, com a sua ideia de direito à cidade. Então, as áreas com uma boa densidade, que otimizem a infraestrutura, com uma diversidade de usos, né, que garanta o seu funcionamento em diferentes momentos do dia, e com um bom mix social, seria a fórmula perfeita, né, para a gente utilizar, ativar esses espaços que são centralidades importantes. Bom, então, trabalhando agora o segundo momento, né, eu vi que nas experiências que estão aqui nessa prática, muita gente nomeou, então, a sua experiência a partir da requalificação urbana. Então, eu trouxe dois conceitos, né? A gente vai ter muitos conceitos para tratar a requalificação, mas eu trouxe principalmente a Carta de Lisboa, né? Que aí ela fala não em requalificar, mas em reabilitar, né, essas áreas por meio de intervenções múltiplas para valorizar as potencialidades sociais, econômicas e funcionais e o melhoramento das condições físicas, né, dessas áreas, né, ou seja, dos edifícios, das suas infraestruturas e das suas relações com o natural, com os espaços públicos construídos e naturais, mantendo a identidade e as características, né, que são, então, eminentemente importantes para essas áreas. E eu trouxe uma outra definição, que é essa do Ministério das Cidades, então é o que está aí na nossa política, né, de requalificação das centralidades históricas, né, que trata mais ou menos da mesma coisa, dito com algumas palavras diferentes, mas que realça a recuperação e adaptação dessas áreas para reintegrá-las à dinâmica urbana, para conter processos de esvaziamento de funções e atividades, da mesma forma, né, que seja multiclassista, ou seja, que tenha aí esse mix social, e que possibilite acessibilidade a equipamentos, a infraestruturas, né, de uma forma geral. Aí eu trouxe
dentro desse item, alguns exemplos vocês vão eh, já devem conhecer muito quando a gente pensa nesse processo e faz essa retrospectiva dos anos 80 até os anos mais recentes, né, sobre as intervenções nessas centralidades históricas. Eu trouxe dois casos que são bem emblemáticos, né, o caso de Salvador, do Pelourinho, e o caso do Recife, porque essas duas centralidades já passaram por vários processos, por várias políticas em vários momentos diferentes. Então, eu me lembro que tem um texto do professor Geraldo Gomes da Silva, eh, que é lá da UFPE, o professor Geraldo já falecido, que ele fala, né, a mulher que pinta os lábios e não escova os dentes, porque ele se referia nesse momento aos processos de revitalização, entre aspas, desses centros históricos que trabalhavam as fachadas e os edifícios ficavam completamente deteriorados por dentro para atender então aí aos interesses, né, turísticos, a reativação turística dessas centralidades históricas. Então ele faz uma crítica a esse tipo de intervenção que aconteceu bastante nos anos 80 e metade dos anos 90. A Helena Comim Vargas também, né, tem um conjunto aí de livros que avalia muito detalhadamente essas intervenções, seus prós e seus contras. E eu trouxe outra aqui, a Rua do Bom Jesus, lá no Recife, que também passou por vários processos, né, de requalificação e que a gente vai observando que a partir dessas experiências, outras questões vão acontecendo. É importante ressaltar, nesse caso do Recife, a utilização de instrumentos de financiamento que foram através, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e numa equação junto com a Prefeitura do Recife que dava aí algumas subvenções, né, de impostos para que essas áreas fossem ativadas e quando esse momento, né, dessas subvenções acabou, então todos os empreendimentos que ali tinham se colocado nesse primeiro momento, eles saíram desse lugar porque não tinham mais essas isenções fiscais que ali estavam colocadas e esse bairro volta a ficar desativado mais uma vez. Aqui a gente tem outro conjunto de intervenções que tem também outros efeitos da requalificação urbana, esses mais recentes, eu trago para vocês o Porto Maravilha, né, e todas essas requalificações que aconteceram em função eh, dos grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e que terminaram por promover a substituição de população, porque as populações que originalmente estavam nesses lugares, seja no Rio de Janeiro, por exemplo, na Lapa, ou em São Paulo, na Vila Madalena, não estavam mais habilitadas a estar nesses lugares. Aqui eu trago outro efeito, né, outro exemplo importante de como essa desconexão se dá, é o caso da requalificação da frente de mar, lá no bairro do Recife, o cais José Estelita, que é um exemplo também muito interessante de como mesmo utilizando parâmetros que estão aí legais, foi possível que os promotores imobiliários, junto com o Estado, pudessem promover, então, uma requalificação que ia na contramão do que a população queria para aquela área, para aquele lugar. Bom, passando aí para o terceiro ponto, né, e já começando aí a finalizar esse primeiro momento
da nossa conversa, eu trago um terceiro ponto para a nossa reflexão, que é o de a gente entender, então, como é que está sendo esse momento. A gente vive um momento muito particular, é um momento de reativação, do Ministério das Cidades, do Conselho Nacional das Cidades, da construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Então, a gente hoje está numa etapa de escuta dos municípios, onde eles estão realizando as suas conferências municipais até o final agora de junho. Em julho acontecem as conferências estaduais e em outubro a gente vai ter a Conferência Nacional das Cidades. E aí eu trouxe para vocês observarem, né, como é que está sendo pensada a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano desde o Conselho Nacional das Cidades e como é importante a participação de todo mundo que está preocupado com essa temática da ativação das centralidades, né, históricas, dos centros históricos e das políticas para esses centros históricos de maneira integrada, porque o que a gente vai ver nesse documento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que é um documento preliminar que está colocado para discussão, é que essa temática ela passa à margem dessa política. Então, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, ela teria três eixos. O primeiro eixo, que seria o eixo que nos interessa principalmente, que seria da articulação dos principais setores urbanos com o planejamento das políticas públicas, um segundo eixo que está dedicado ao financiamento e à gestão democrática, e o terceiro eixo que estaria dedicado aos temas transversais. Então, só para vocês identificarem, né? Que nesse primeiro eixo, os temas que têm centralidade são as políticas de habitação, regularização fundiária, saneamento e a política de mobilidade urbana. Então, a gente pensar as áreas centrais teria que estar pensando aí, a partir desses recortes, né, da mobilidade urbana, do saneamento e da habitação e regularização fundiária, mas você não teria aí um item relacionado a essa questão, né, dos centros históricos, dessas centralidades históricas. É, o segundo eixo, que é o eixo da gestão interfederativa, ou da gestão democrática, estaria relacionada aí à gestão interfederativa, cooperação, consórcio, as regiões metropolitanas, o controle da gestão democrática, como é que seria esse sistema nacional de desenvolvimento urbano e as questões do financiamento, mas, de novo, a gente não tem nada que esteja diretamente relacionada, então, a essa política. E, por fim, a gente teria o terceiro eixo, que é o eixo dos temas transversais, onde a gente vê que aparece a questão da transformação digital, da sustentabilidade ambiental e da transição climática, da segurança pública, mas, mais uma vez, esse tema não aparece como uma centralidade transversal aí nessa política nacional de desenvolvimento urbano. Então, a gente teria, né, que fazer gestões no âmbito nacional, já que a lógica da construção dessa política nacional de desenvolvimento urbano, ela é de baixo para cima, ou seja, dos municípios para o governo federal. Então, caberia a gente, né, a gente teria essa responsabilidade de colocar esse tema no âmbito da discussão sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, porque a gente trata efetivamente de uma questão urbana que tem muita centralidade e que pode nos ajudar a desenvolver, então, políticas que estejam articuladas aí nesse processo. Por último, para fechar esse item, e a gente já vai fechando, né, que eu já estou chegando aí a meia horinha, né?
como é que financia essa política? Como é que ela tem sido financiada ao longo do tempo? Então, vocês já tiveram aí alguns momentos precedentes a esses, mas eu trouxe aqui quatro elementos, né, que são comuns em todos esses momentos e que são importantes da gente entender, né? Primeiro, que são políticas muito caras. Então, são políticas que ao longo do tempo elas não foram financiadas somente por iniciativas e políticas governamentais para essa área especificamente, mas em alguns momentos com um forte apoio de organismos internacionais, como por exemplo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que em alguns momentos impôs, inclusive, essa discussão sobre a centralidade histórica, a sua requalificação, impulsionando aí, inclusive, uma política de turismo colocada dentro dessa política. Então, a gente vai ver que em muitos lugares, em muitas centralidades, essa foi a tônica em determinados momentos, né? A gente tem as parcerias público-privadas, que elas vêm acontecendo com mais força, né? Como no caso do Recife, como no caso do Rio de Janeiro, e aí a gente precisa acionar, então, quais são os mecanismos locais, né? Os mecanismos, já que os municípios têm também a sua autonomia para incluir nos seus planos diretores tanto essas centralidades como zonas especiais de intervenção, quanto incentivos fiscais e parâmetros urbanísticos que garantam, então, esse financiamento, esse encontro, né, de determinadas políticas. Mas esse arranjo institucional para o financiamento é um arranjo que não é fácil de fazer, porque realmente os municípios eles não têm muitas vezes capacidades administrativas instaladas, outras vezes não têm recursos que estejam focados para essas prioridades. Principalmente os pequenos e médios municípios vão sempre ter a necessidade de articular determinados financiamentos em determinadas instâncias e escalas para fazer uma composição capaz de mudar, então, esse processo esses processos. E aí, para fechar, eu trago algumas experiências que são algumas experiências para a gente conversar ainda mais, para ver, para compartilhar com vocês aqui essas experiências. O pessoal lá do SESC, né, do Mestrado de Desenvolvimento Urbano da UFPE, teve uma estreita colaboração com aqui o pessoal de São Luís do Maranhão, entendendo que aqui em São Luís você tem ainda um espaço, uma centralidade que conserva uma determinada diversidade muito simbólica e eles têm conversado, né, sobre estratégia de como você trabalhar a conservação integrada desses espaços e em muitos textos, a gente vai encontrar esse caso de São Luís como uma experiência bastante exitosa, né, de reativação. A gente tem aqui o caso de Curitiba, que foi sempre uma cidade protagonista, né, na reativação e reutilização desses centros históricos. As ruas, né, a Rua 15 de Novembro, por exemplo, é uma rua que já foi uma rua de pedestres desde muito tempo, né? Desde os anos 80, e serviu de exemplo para o Brasil inteiro. E hoje a gente observa, né, a Voluntários da Prata, que tem sido uma área de requalificação, principalmente da sua infraestrutura viária, que
tem sido aí também exemplo importante. Apesar da gente ter, né, a professora Fernanda Sanches, que hoje está na Universidade Federal Fluminense, mas é uma paranaense, e moradora de Curitiba, que ela denuncia um pouco essa ideia de Curitiba como um city marketing, né? Que Curitiba, ao longo dos anos 80 e dos anos 90, se tornou uma cidade modelo porque é uma cidade que tem pouca diversidade de população na sua centralidade e as pessoas de outras classes sociais estão aí no entorno dessa cidade. Bom, aqui a gente tem um outro momento da experiência, né, do Porto do Recife, é a reativação dos armazéns do Porto para você tem aí a requalificação desses armazéns com museus, centros de artesanato, tem o Museu do Frevo e esse novo momento do processo aí de revitalização desse centro do Recife. Aqui ainda no Recife é uma experiência que é de urbanização daquela favela do Rato que eu mostrei no começo da aula, né, que hoje ela vira a comunidade do Pilar e ela é produto, né, essa urbanização dessa comunidade, ela foi feita com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Mas é importante a gente destacar que nessa experiência a gente tem, por exemplo, um número muito pequeno de pessoas atendidas em relação às pessoas que moravam nessa comunidade, e nem todo o projeto foi ainda finalizado, né? E, por último, a gente tem aqui uma experiência muito interessante, que é a da Vila Sanhoá, lá em João Pessoa, onde também a gente vai registrar, né, a requalificação de um casario histórico, para você ter aí um mix de uso residencial, de serviços, e essa experiência também é uma experiência interessante de a gente observar, entre outras, né? A gente pode destacar, como vocês podem ver nas conversas anteriores, por exemplo, como é que os movimentos de moradia, em particular a União Nacional por Moradia Popular, tem conseguido ativar edifícios no centro de São Paulo, né, para habitação social também. Então, essas são algumas considerações e experiências que eu achei importante trazer para vocês e fico aí à disposição para a gente dialogar sobre essas experiências e sobre essas questões que estão aí colocados, né? Uma coisa eu sei que não é fácil pensar como é que a gente vai ativando esses espaços, né? Boa vontade todo mundo tem, mas realmente é uma composição de muitos elementos, muitos fatores, e aí, como vocês puderam ver também, muitos interesses que se contrapõem nesse processo. Então, eu fico aí à disposição de vocês para a gente conversar. Obrigada, Lígia. Obrigada por essa exposição. Já passo a palavra para a turma, gente. Então, tragam suas questões, suas dúvidas, comentários. Vamos conversar com a nossa convidada. É, Alguém tem algum comentário? Senão, eu vou trazer algumas perguntas disparadoras, mas queria primeiro abrir a possibilidade para comentários mais gerais em relação à exposição. Pode fazer diretamente? Pode Já? fazer diretamente. Tá. Lívia, obrigada pela apresentação. Achei muito interessante. Eu acho que agora sim fica mais focado assim, no que a gente realmente quer apresentar de projeto. E
e acaba que os temas ficam bem mais realmente envolventes. Então, eu sou Ariela, engenheira ambiental de Palmas Tocantins. Eu estou hoje diretora de mudanças climáticas e Cerrado Amazônico. É uma diretoria que surgiu agora nessa atual gestão, e junto com o Frederico, que está ali, o Fred, a Gabriela, nós estamos trabalhando centralidades aqui, áreas centrais daqui de Palmas, o que é o nosso desafio atual. E aí coincide com as demandas da nossa diretoria, que está trabalhando a política de gestão de resíduos, arborização urbana e plano de ação climática para a cidade, que ainda precisa ser estabelecido. Nesse sentido, o que, que você poderia me apresentar como uma solução, como uma experiência, talvez, já vivida nesses projetos de revitalização das áreas centrais, no que diz respeito especialmente à arborização urbana? O que, que a gente tem muito aqui em Palmas? Palmas é muito quente. Talvez São Luís seja bem parecido aqui com a gente. Então, a gente tem esse solzão, a gente está vivendo uma sensação assim, é, recente de aqui agora é um período mais seco durante o dia e bem friozinho à noite, bem período desértico. E a tendência é que essa sensação ela mude a partir de agosto, e aí tem muito vento agora. Agosto para os ventos, fica ainda um pouquinho frio. Esse setembro, à noite, setembro não fica frio, perde vento, perde tudo. Então, a arborização da cidade, ela passa a ser um equipamento, uma política urbana mesmo. E só que nas áreas comerciais, é onde a centralidade prevalece, né, essa atividade, existe uma forte resistência à implantação de árvores, porque elas estão para a fachada das lojas, né? Que impede aí, né, talvez a exibição da loja e tudo mais. E aí eu gostaria que você nos trouxesse essa experiência com a arborização e qualquer outra que você tivesse também, por favor, que coincida com temas de adaptação da cidade, mitigação nessas áreas, por favor. É, responde logo ou vai juntar mais algumas? Não, Pode pode responder. responder, que a gente vai de bate-bola aqui. É o tempo do pessoal ir levantando a mão e formulando no chat. Essa questão, né? É uma questão muito importante que você traz. A gente está num país continental, então a gente tem aí os diferentes biomas que, apesar da gente falar, né, cidade, aí a gente tem uma ideia de uma grande cidade, uma pequena, uma média, essas diferenças bioclimáticas que estão relacionadas ao lugar de cada cidade. eh, Nesse ambiente natural que é tão continental como o Brasil, é uma questão muito importante. Em relação à arborização urbana e os centros históricos, eu já escutei muitas discussões que vão ao encontro disso que você está trazendo, né? Aqui eu estou em Campina Grande. Campina Grande é uma cidade do semiárido, mas a gente está a uma altitude grande, então aí a gente tem um clima de brejo, ora um clima de mais agreste. Mas essa questão da arborização nos centros, principalmente quando esses centros são mais comerciais, é uma questão bem delicada, né? Porque como é que você vai, então, trabalhar com esse sombreamento? A gente tem visto algumas experiências que tentam localizar mas aí vai depender muito da estrutura urbana. Eu entendo que Palmas vocês devem ter ruas mais largas, né? Porque é uma cidade mais planejada. Então, concentradas no centro das vias, fazendo bulevares, porque isso afasta a vegetação das áreas, das fachadas, das testadas, das edificações e, ao mesmo tempo, promovem sombras. Tem uma experiência lá em Natal, né, que não é uma experiência muito boa, que o pessoal fez a tentativa de cobrir, né, de criar uma
uma coberta ao longo da via entre as edificações para fazer o sombreamento, mas essa história não deu muito certo, teve muita resistência da população e também também não contribuiu para que você tivesse essas fachadas podendo ser vistas numa perspectiva mais aberta, né? Porque na hora que você bota aquela coberta, você fecha aqui a perspectiva dessas edificações. Então, eu não consigo te indicar uma referência, mas posso depois pesquisar para te indicar mais precisamente isso. É, Em relação aos planos de mitigação das mudanças climáticas, tem um grupo do Ministério das Cidades, junto com o Observatório das Metrópoles, que eles estão estudando como é que você pode aproximar, instrumentos urbanísticos dos instrumentos de mitigação às mudanças climáticas. Então, esse é um projeto que é um termo de execução descentralizada que está sendo desenvolvido pelo Ministério das Cidades, junto com o Observatório das Metrópoles, e nesse TED é bastante. Essa é uma questão que, que vai ser um dos produtos. Inclusive, num segundo momento dessa proposta, é interessante, já em 2026, o Ministério vai lançar aí na COP30 um edital para que os municípios se candidatem a participar desses processos de elaboração de planos diretores com essa pegada, com essa finalidade de associá-la aos planos de mitigação de mudanças climáticas. Bom, o Instituto Polis tem uma série de cartilhas e de instrumentos que vão nessa direção, mostrando como você pode ativar os espaços livres públicos nessas centralidades, também incentivar a utilização dos espaços livres em edifícios onde você tem quintal, porque o lote ele é privado, mas se você não impermeabiliza e você promove aí a vegetação desses lotes, você pode, por exemplo, eh, imprimir algum incentivo fiscal, um desconto de IPTU, alguma coisa desse tipo. É uma coisa que a gente tem observado como solução, embora não tenha visto ainda isso implementado em nenhuma estrutura. O pessoal de Belo Horizonte tem trabalhado com eh, transferência do direito de construir, né, esse instrumento para ativação, por exemplo, de algumas áreas nessas centralidades para fomentar, então, espaços aí de mitigação de mudanças climáticas a partir dessa arborização e dessa vegetação. Bom, é o que eu tenho conhecimento por enquanto, mas posso tentar ativar mais concretamente algumas referências para vocês. Seria ótimo, Lívia. Eu também vou em busca desses materiais do Polis, que você também menciona, e compartilho com o pessoal pela biblioteca. É, acho que só também para fazer um gancho, assim, Ariela, em relação. Natal, por exemplo, teve uma onda de arborização usando NIM. E eu era da faculdade ainda, né? E isso foi uma super questão, assim, porque fizeram um plantio de ninho com um intervalo muito curto. E aí é óbvio que, assim, num dado período, elas vão estar ali pequenas, mas é uma árvore que vai crescer, as raízes crescem, enfim, tem uma série de coisas. E aí o intervalo se torna muito pequeno, vai acabar estourando calçada. Então também
como que é essa arborização no tempo, né? Acho que é sempre uma questão que a gente fica pensando. Como Lívia também falou de Natal, eu sou de lá, eu acho que eu fui assistindo muito esse processo assim de desmatamento mesmo da cidade, assim. Eu lembro da minha infância de uma cidade que era muito mais arborizada e agora ela é muito menos, assim, por exemplo, e a gente sente o calor, né? Eu acho que saiu um estudo no ano passado do aumento do aumento da sensação, né, da temperatura em Natal, assim. Então, que bom que a gente tem equipes como, como a sua pensando nisso. Acho que alguém abriu o microfone. Eu só queria trazer aqui um comentário de Jonatas. Não sei se ele também quer comentar abrindo o microfone, mas ele está trazendo essa questão de que em Campina Grande também temos a dificuldade do centro urbano ser tombado, que dificulta a inserção de árvores de grande porte por conta da manutenção, é, por conta da manutenção da paisagem histórica, né? E aí, tendo essa pergunta, Lívia, assim, que muitas vezes as próprias questões de patrimônio, de tombamento, é isso, né? Os instrumentos eles são utilizados pelos atores de maneiras distintas, né? Então, também tem muito a questão do jogo político mesmo, da defesa de como conciliar as diferentes expectativas e desejos e também necessidades. E eu acho que quando a gente está falando de áreas centrais, tem essa questão do patrimônio, né? Que eu vejo muito, por exemplo, como que principalmente o comércio, né, ou enfim, empresariado utiliza disso de não vou investir, não vou participar porque são muitas normas, muitas regras, não consigo, não dá. Enfim, como que essa comenta um pouco essa disputa dos atores assim, mas os caminhos de diálogo assim, né? Queria te ouvir um pouco. Pois é, essa questão é uma questão bem importante e delicada, porque você vai ter atores que na forma que a gente construiu as nossas cidades, né? Nossas cidades, elas têm um perfil muito particularista, que é para não dizer clientelista, né? Então, determinados atores na cidade, determinados agentes, eles têm facilidade de fazerem convergir as suas agendas, né? Eu posso dar um exemplo aqui em Campina Grande, né? A gente tem uma associação comercial, que é uma associação comercial muito ativa, que de vez em quando o presidente da associação comercial se candidata a prefeito e geralmente de oposição à gestão que está aí colocada. E aí, num determinado momento, eles resolveram, eles achavam que era importante pedestrianizar todas as ruas, porque queriam fazer um shopping a céu aberto. Por outro lado, os próprios comerciantes, os próprios lojistas, eles não achavam que era interessante, porque se os carros deixam de passar pela frente das lojas, perdem. Eles perdem visualização. Então, mas rapidamente a prefeitura, em um determinado momento, em outra gestão, já tinha assumido isso como uma política importante. Então, vocês vejam, é, como alguns agentes vão se articulando e tem a possibilidade de articular interesses diversos para fomentar determinados processos. No caso de Campina Grande, apesar de ser uma cidade no semiárido, de ter essa dificuldade realmente da gente ter essa arborização urbana, eu trago em contrapartida o caso lá de Belém, que está acontecendo agora para a COP30, né? Vocês ouviram falar das árvores que eles estão lá fazendo, colocando, né? Árvores sintéticas em toda a cidade, numa área que é bastante alagada e que você tem uma vegetação bastante abundante. Então, vejam como
que esses agentes eles vão se articulando para imprimir determinados interesses na cidade. E a gente vai ter um Estado que, infelizmente, né, uma prefeitura que às vezes ela é, consegue impor e mediar esses interesses e outras vezes não, ela está submetida a esses interesses. Então, apesar da boa vontade, da competência e da expertise dos seus técnicos, né, você tem diretrizes que vão na contramão de fomentar alguns interesses e vão de encontro à viabilização de interesses outros que são contrários. Aqui em Campina Grande, a gente também teve outro caso muito interessante, né, que é o caso da revitalização da Feira Central da cidade, que é patrimônio nacional, e que lá tem é, uma edificação que é um edifício especificamente que tinha diferentes interesses, diferentes projetos para a revitalização desse edifício e também diferentes projetos para a revitalização dessa feira. Um elemento muito importante, eu acho que em todos esses processos, é escutar a população, é envolver a população na tomada de decisão sobre o futuro desses processos. E isso a gente vê muito pouco, né? O que a gente tem observado em algumas cidades é, inclusive, uma confusão, na estrutura administrativa municipal para lidar com essas áreas centrais. Então, por exemplo, as áreas centrais, elas estão vinculadas a uma secretaria de cultura, as áreas históricas, enquanto que você tem a gestão das edificações numa secretaria de obras, né? Aqui em Campina Grande, a gente teve um caso, por exemplo, que é muito emblemático, de um proprietário que pediu para derrubar uns galpões que estavam dentro da área histórica, eram os galpões tombados, e a Secretaria de Obras autorizou. Quando a Secretaria de Cultura descobriu que a Secretaria de Obras autorizou, só ficou esperando a multa que o órgão estadual ia mandar, porque demoliu um edifício histórico, mas o proprietário demoliu a como é que se diz, com a autorização do próprio poder público. Então, você vê que há uma descontinuidade e você vê que há uma fragmentação também do próprio Estado na forma de lidar com esse patrimônio. Então, cada secretaria tem um interesse específico e você não tem aí uma secretaria que orquestre todos esses processos. A gente trabalhou com uma cidadezinha pequenininha esse ano passado, que é Cabaceiras. Cabaceiras é uma cidade, é uma centralidade muito interessante, uma cidade de 5 mil habitantes, mas que já serviu de cenário para mais de 80 filmes nacionais, entre eles a gente tem o Alto da Compadecida. Então, a gente estava lá em Cabaceiras, né, que apesar da boa vontade de querer conservar todo esse casario histórico, porque ele, inclusive, é o que alimenta esse turismo na cidade por conta de ter sido cenário de filme, mas a cidade ela vem se transformando numa velocidade muito grande e você não tem nenhuma secretaria que trate dessa questão histórica, porque você não tem uma secretaria de planejamento, você tem uma secretaria de obras, mas a questão do patrimônio é tratada na secretaria de cultura. Então, tem outra questão. Essa questão da fiação elétrica, né, que está aqui no chat, isso é uma questão muito complicada, né? Em alguns processos de revitalização, então, essa fiação, ela é embutida. O caso de Olinda, por exemplo, toda a fiação, ela foi
embutida nas calçadas, então você não tem mais essa fiação elétrica que briga aí com a arborização. No caso de Olinda, por exemplo, é um exemplo bem emblemático que vocês mostraram também, que eu lembrei agora, é que ela é patrimônio da humanidade também por essa relação é, dos espaços públicos, dos espaços livres, da arborização urbana, tanto na rua quanto nos quintais, é, que permeiam esse traçado barroco que a cidade tem. É, Pois é, aí, bom, são essas questões. Não sei se teriam outras, mas o que é importante ressaltar é essa questão de como é que esses interesses vão se manifestando e como é que esses grupos vão se articulando para viabilizar esses interesses. E nesse conjunto, aí eu acho que a população, que muitas vezes é excluída desse processo e dessas soluções, é que ficam mais vulneráveis e à mercê do que esses outros agentes vão decidindo sobre esse espaço, né? E a gente vai vendo que são populações que estão submetidas em várias centralidades históricas há uma situação de muita vulnerabilidade, seja na rua, seja nos edifícios que não estão qualificados, seja nas ocupações de vazios, nessas próprias centralidades. Sim, Lívia, acho que inclusive você entrou num ponto, né, dos vazios urbanos, que eles acontecem por motivos muito distintos, né? Aqui em São Paulo, no centro, a gente tem centenas de milhares de imóveis vazios. Em Natal, a gente não tem essa quantidade, obviamente, por exemplo, por questões de escala de população. Mas eu lembro de um dado que talvez seja antigo, não sei o quanto que ele está atualizado, que tinha uma infinidade assim de imóveis vazios em Natal e que suspeitava-se que muitas dessas causas eram por questões de herdeiros, assim, né? Então tinha os prédios Tá? históricos, disputas de família, então tem ali quem talvez quisesse fazer alguma atividade, quem não, mas que também não quer entrar nessa no debate de como repartir a herança, e no fim das contas o imóvel vai ficando ali vazio por décadas e décadas, assim. Acho que isso também super é uma questão. Eu queria chamar aqui para conversa também as outras equipes. Acho que a Ariela trouxe de Palmas, né, como que essa questão da arborização está sendo central no desenvolvimento do projeto que tem se pensado para o centro. Quando a gente recebeu os cadernos de vocês, do estudo de caso, a gente viu que muitos se tratavam de requalificação, né? Tinham apontado que era uma requalificação dos centros, mas convido vocês a compartilhar um pouco que requalificação é essa, né? Então, a exemplo de como a equipe de Palmas trouxe, quais são os desafios que vocês colocaram como centralidade nessa requalificação do município de vocês. Até conseguir puxar aqui quem que está presente, identifiquei algumas equipes, então convoco também Curitiba, Sobral, Campina Grande, acho que e Taubaté e Vitória da Conquista. Peço que também cheguem para a conversa, porque eu acho que esse momento de live é muito para a gente trocar as figurinhas entre as equipes e os municípios. Então, acho que por essa pergunta disparadora, que é qual é o desafio que a projeto de requalificação de vocês está encarando, assim, ou quais os desafios, né, como prioritários. Quem vem para a conversa? Oi, boa tarde. Oi, Acho que eu posso Jonatas. falar um pouco aqui. O nosso projeto aqui do centro de Campina, ele surgiu muito por uma demanda, inclusive da CDL, que é a Associação Comercial daqui, de um problema de iluminação. Então, assim, a gente teve uma reunião com eles, eles falaram do problema de iluminação e tal. E aí, a gente acabou tendo a ideia, não, acho que o problema do centro não é só a iluminação, tem muito mais coisa para se resolver no centro. Então vamos tentar fazer um projeto completo e tal. Então é um projeto que na verdade a gente está desenvolvendo desde o ano passado,
muito embora a nossa equipe é muito reduzida e muitas vezes a gente tem que estar se deslocando entre outras funções e acaba que a gente não tem tempo exclusivo para se dedicar a esse projeto, tanto que essa última semana, por exemplo, só tinha um estagiário trabalhando nesse projeto, sabe? Assim, a gente não consegue ter uma equipe dedicada 100% a isso. E aí eu posso apresentar aqui, a gente está com a apresentação, compartilhar aqui o que a gente já está montando de apresentação de resultado, mas tentar focar nessa questão que você falou que é do que a gente está tentando como desafio, né? Deixa eu Seria ver como é que, ótimo. deixa eu ver aqui como é que compartilha. Então, é, tá aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Estamos sim. Sim, Tá, tá com zoom aqui, gente. É, bom, aqui o slide ele tá bem grande, então eu vou tentar ser rápido para não comer o tempo de todo mundo também, mas ele traz um pouco da linha do tempo, do centro, né? Então, que a gente tinha na década de 30 edificações ecléticas, um traçado mais orgânico, isso foi se modificando ao longo do tempo, onde esse acervo eclético ele acabou sendo substituído por um acervo de arte déco. Teve também algumas ruas elas foram abertas para passagem de carros, né, de veículos e ruas que, por exemplo, elas eram predestinizadas e acabaram se tornando para veículos com calçadas estreitas para o público em geral. O centro de Campina Grande ele tem uma boa inserção assim, ele tem cruza por ele uma das principais avenidas da cidade, que é a Avenida Floriano Peixoto. Então ele tem uma boa ligação com o resto da cidade, com o principal corpo hídrico da cidade, que é o Açude Velho, que também é o principal cartão postal da cidade. Então ele tem uma proximidade bacana e uma comunicação fácil. Aqui, alguns pontos que a gente trouxe, mas eu vou pular. E aqui a gente estava fazendo o diagnóstico, né? Então, a gente fez o diagnóstico do uso do solo. Então, a gente vê que o centro de Campina ele tem uma predominância de uso misto e comercial. Sim, o uso residencial ele é baixíssimo. E isso é um problema que a gente pretende trabalhar no projeto, muito embora a gente tenha começado o projeto pela questão viária, porque era o que a gente estava mais familiarizado, que a gente vinha fazendo em outros projetos da cidade, projetos de avenida. Então a gente acabou priorizando essa etapa, mas sabendo que o projeto em algum momento ele vai ter que crescer para abranger também essa parte de habitação, diversidade de uso, né? A gente aqui fez um diagnóstico também dos estilos arquitetônicos que a gente tem. Então, a gente tem uma predominância do Art Deco, mas também temos outros estilos, né? Estilo contemporâneo, a gente tem alguns acervos de eclético também, modernista, enfim. Vegetação, que é baixíssima, é bem baixo no centro daqui. A questão dos gabaritos também, a gente tem uma predominância de três pavimentos, dois a três pavimentos ali, nada muito mais alto do que isso. Tem alguns edifícios que são mais maiores, que passam ali os 10 pavimentos, mas são poucos. Deixa eu ir passando que eu vou acabar falando muita coisa, vou falar de tudo. É, tá, a gente trouxe aqui alguns correlatos também que a gente está estudando, né, mas ainda não conseguiu aquilo, a gente ainda não conseguiu se aprofundar direito nesses correlatos. Mas tem aqui Campo Grande, né, que é o Reviva. Então a gente está dando uma estudada nesse projeto, como eles implantaram isso lá. E o de Recife também, que já é muito conhecido aqui pela gente, por conta da proximidade também. E o do Rio de Janeiro, que é do Reviver o Centro ali, é outro projeto que a gente tá levando em consideração. E aí a gente trouxe aqui para apresentar o master plan do que a gente está desenvolvendo para o centro, sabe? Que seriam a elevação de alguns trechos. Então, o que a gente trouxe assim, como parâmetro assim, é a questão da mobilidade do pedestre. Então, a acessibilidade e a mobilidade. Então, a gente está trabalhando com alargamento de calçada, redução de faixa de tráfego,
a melhoria das travessias, né, do pedestre, então a pedestrianização de algumas ruas que hoje basicamente não tem calçada, a redução do tráfego aqui, por exemplo, essa rua Marcel Pinheiro, essa que eu estou com o mouse em cima, ela é uma rua hoje que tem calçadas de 3 metros dos dois lados, tem estacionamento dos dois lados e tem duas faixas de rolamento. E é um caos, assim, as calçadas elas não dão conta da quantidade de gente que circula pelas calçadas. E aí o projeto ele visa reduzir uma faixa de rolamento e uma faixa de estacionamento para que a gente aumente essas calçadas para cada uma tenha 5 metros de largura. Então, e aí o desafio que a gente vai ter aqui é exatamente, a Lívia até comentou no início, é exatamente como que a gente vai convencer os atores que estão envolvidos aqui, que a própria CDL, que ela instigou o início desse projeto, mas se ela realmente tem interesse em fazer isso. Porque isso vai acabaria reduzindo a quantidade de carros que passam em frente à loja, eles sempre acham que isso é um problema. Então, a gente vai ter uma série de dificuldades aqui, como, por exemplo, também a questão dos estacionamentos do centro. Que nessa rua Marcel Pinheiro, a gente está tirando uma faixa de estacionamento para poder aumentar a calçada. E, e essas faixas de estacionamento, ela é usada principalmente pelos donos das lojas. Então, eles chegam, às vezes até com funcionário, estaciona o carro lá de 5 e meia da manhã, e essa vaga ela fica ocupada o resto do dia. Então, não é uma vaga que está sendo usada pelo cliente que frequenta esse espaço, mas sim pelos próprios donos do comércio. E aí, como que a gente vai fazer essa conversa para dizer, a gente precisa tirar uma, sabe? Então, a gente até encontrou uma solução no projeto que era trazer a maior parte desses estacionamentos para uma rua que ela é perpendicular a essa, que hoje ela tem duas faixas de rolamento, mas que o movimento de carro é muito pouco. Então a gente deixaria uma faixa de rolamento e aumentaria uma de estacionamento. Então estamos tentando trabalhar com esse tipo de solução, mas assim, a gente ainda não sabe se vai dar certo quando a gente for para a conversa com esses atores, sabe? Eu acho que eu já falei demais. Aqui a gente tem alguns esquemas de como a gente está fazendo, mas eu acho que eu vou acabar deixando espaço para livre para mais alguém falar, porque então vou me estender mais. Era isso. Obrigada, Jonatas. Quer comentar, Lívia, logo? Sim, Jonatas, eu acho que, assim, uma dificuldade que a gente tem, né, não só nessas centralidades, mas em outros lugares, é essa ideia de que a cidade é prioritariamente para os carros, né? E essas centralidades prioritariamente para os carros em detrimento das pessoas. Então, fazer com que essa lógica mude é uma coisa bastante difícil. E eu entendo que o papel do técnico, né, estando numa prefeitura, é querer mediar essas duas coisas, né? Então, eu vou atender ao CDL que quer deixar seu carro lá estacionado e, ao mesmo tempo, é, quero dar melhores condições de caminhabilidade dentro desse espaço da área central. É uma questão realmente bastante difícil. É, no passado dessa área aí, você já teve umas ruas que foram ruas de pedestre. Então, eu fico pensando se vocês não veem viabilidade em transformar algumas dessas ruas em ruas de pedestre novamente. É porque eu É, acabei não falando, mas a gente está transformando algumas ruas. Não vou compartilhar de novo, mas você vai saber. A Monsenhor Salles, a Cavalcante Belo e a gente quer continuar o trecho da Cardoso Vieira, por exemplo, que ele seja pedestrianizado até Marcel Pinheiro. Então, essas três ruas a gente está pedestrianizando. Mas, de fato, a Marcial Pinheiro a gente não consegue, a Venâncio Neves a gente também não consegue, a Barão do Abiaí também não. Muito por entender também as forças que estão no lado contrário. Então, por entender que a dificuldade vai acabar em algum momento inviabilizando, a gente já tenta partir por uma ideia de desenho que seja que a gente consiga mediar, de fato, esses é, interesses.
Uma outra coisa que eu acho que é bem complicada aí é que muitos edifícios eles são utilizados para estacionamento. Então, isso é uma das coisas que muito degrada essa área central de Campina Grande. Então, o proprietário ele vai e abre a fachada inteira da edificação e faz estacionamento, né? Mesmo que lá dê 4 carros, ele está ali fazendo estacionamento. Então, eu fico pensando se a prefeitura, já que assume que é uma cidade para os carros e não para as pessoas, não teria, junto com, com um empreendedor, né? Fazer um edifício garagem nas imediações que faça com que as pessoas não precisem estar de carro nessa quantidade dentro dessa área, que é a área mais histórica, e ao mesmo tempo minimize esse impacto que é a transformação de edifícios, muitas vezes com características históricas, em garagens, né? Garagens E para aluguel de coisa, né? é, Isso eu também, acho que também é um pode ponto ser que a gente uma está solução. estudando. Foi inclusive solicitado à equipe a identificação de uma área que poderia fazer um edifício garagem. A gente já fez projeto de edifício garagem aqui para a Feira Central. Qual foi o Sim. problema? É muito caro, assim. Quando você pega, para você colocar 200 carros no edifício garagem, você vai gastar, sei lá, 5 milhões de reais. E aí, quando compara isso com o resto do gasto do projeto, acaba que a porcentagem é muito grande, e aí acharam inviável, sabe? A gente acaba esses garagens. O que eu acho que vai acabar acontecendo de novo quando a gente selecionar um novo terreno, fizer o projeto e orçar, porque o preço vai lá para cima e aí vão achar que é inviável. Pois eu acho que essas questões que Jonathan está colocando, elas mostram um pouco quais são as dificuldades de trabalhar numa centralidade histórica, porque você não consegue fazer mudanças estruturantes, não é? Não consegue fazer mudanças estruturantes, porque as mudanças estruturantes são muito onerosas, e então você vai sempre fazer mudanças paliativas, que é o que torna viável a intervenção se você não tiver recursos externos para além dos recursos que a prefeitura tem, né? Lívia, eu fiquei muito pensando, assim, porque aqui a gente está falando de desenvolvimento urbano integrado, então pensando nessa perspectiva, concordo contigo, assim, do ponto de vista quão desafiador é mudar a estrutura, assim, mas tentando pensar esses meios de caminho, fico pensando, assim, ideias, né? Então, por exemplo, se não é o caso de tentar viabilizar, por exemplo, pesquisas de mercado, né? No sentido de pesquisar para os clientes desses lojistas como é que eles chegam, por exemplo, porque uma coisa que o Jonatas trouxe mesmo era que muitos desses estacionamentos em frente à loja, quem usa são os próprios proprietários, né? Sim. Porque eu fico pensando como que a gente produz dados para, por exemplo, desmontar os estigmas, né, os usos imaginários. Então, talvez mostrar, por exemplo, assim, desse conjunto de lojistas, de repente um estudo de mercado para identificar como que aquele público está chegando. É realmente para o carro? Será que usa transporte público? Será que não? Por que ruas eles têm acessado de repente, né? Para de repente ver como que é isso, se não muda a estrutura, mas como que a gente pode ir encontrando os meios de caminhos, assim, né? Foi uma das coisas que eu fiquei pensando assim, ou de repente somar nesses estudos de casos, Jonatas, o quão positiva é a caminhabilidade para o próprio comércio, né? Então, trazer esses dados de que o pedestre fica mais próximo da vitrine, das lojas, é muito diferente você passar pelo carro, né? Quando você está passando ali a pé, de repente você tem ali uma possibilidade de retenção do cliente muito maior, enfim, então de repente ver que estudos apontam para dados assim. É, que o pessoal da Vitória de Conquista também coloca, né? Que tiveram muita resistência com a retirada de vagas em vias de acesso ao centro e também o fechamento de alguns pontos comerciais. E aí o desafio é a valorização dos comércios locais, garantindo a permanência e frequência
dos pedestres, assim. Eu fico muito pensando nessa, como que a gente pode produzir dados e alternativas que vá desmontando esses imaginários, né? De que, para o comércio estar vivo, precisa de carro. Na verdade, ele precisa de gente, ele precisa de pessoas vivendo esse centro, né? É, Exato. E aqui em Campina Grande você tem uma vantagem que essa centralidade é histórica, mas é também comercial. Então, esse centro ainda é vivo e e muito próximo a esse centro você tem habitação, é, tem residências ainda no entorno desse centro. Então, tem uma certa diversidade, né? Mas realmente fica difícil, fica complicado, porque tem uma autonomia muito grande desses proprietários e um imaginário de que precisa do carro no centro. Quando a gente vê a quantidade de pessoas que circulam no centro, e aí tem uns estudos do Lab Rua que mostram, né? Você vai ver que essa quantidade de gente toda não vai no centro de carro, vai no centro de transporte coletivo, vai no centro de outras formas. Então, são determinados grupos que utilizam o carro no centro. sim, sim. É, uma outra, na verdade, eu queria chamar mais uma outra equipe para que tenha algum outro desafio, assim. Então, a gente já falou um pouco de arborização aqui, falamos também o que começou com iluminação e a gente, na verdade, está olhando para a mobilidade muito, né, Jonatas? Então, uma outra equipe com um outro desafio. Como é que vocês têm trabalhado, Eu posso falar só Alessandra? mais um ponto? Sim? Gabriela? Tarde. Não, então a Alessandra fala depois. Estou vendo a minha colega Alessandra. Isso, eu ia até comentar, né, com a Carla. Acho que eu vou deixar para ela falar um pouquinho então da questão mais da questão da restauração do patrimônio, enfim. O nosso projeto em Curitiba, ele ainda está numa fase muito preliminar, porque não que nunca tivesse tido projetos para o centro, né? Mas esse olhar mais integrado, enfim, ele tá acontecendo esse ano. Já teve muita intervenção aqui do Instituto de Planejamento, ali até do departamento que a Carla trabalha mais na questão que eu falei do patrimônio, de ruas completas, enfim, da parte de mobilidade ativa, da caminhabilidade, mas eu vou trazer um outro ponto aí, deixa a Carla complementar aqui, que é a questão de um desafio que já foi citado, que é a questão do enterramento de cabos, né? Então, acho que isso é um consenso em todas as cidades que estão tentando fazer esses projetos, né? Não só em áreas centrais, mas é um desafio bem complexo. Mas uma outra coisa que a gente até está estudando é a questão das legislações urbanísticas e a questão do retrofit. A gente tem muitos prédios inutilizados no centro da cidade. A gente, com esse projeto, a gente tem a intenção de trazer, atrair mais moradores, dar um movimento, porque a gente sabe, o nosso centro ele é muito utilizado, ele tem um movimento muito grande durante o dia, né? Muita gente indo trabalhar, muita gente estuda ali nas proximidades, muito comércio e muito serviço. Mas a gente precisa equipar melhor para o morador e atrair mais moradores, porque a gente sabe que isso movimenta também nos horários que comércio e serviço não estão funcionando. Então, a gente está olhando a legislação, a questão como que a gente pode trabalhar com incentivos para retrofit, como que a gente lida com questões até de acessibilidade, de bombeiro, enfim, toda essa gama de questões que tem quando a gente fala de retrofit, né? Então, acho que é uma das coisas que a gente está olhando, mas que é um desafio. Estamos estudando outras cidades também para ver o que já foi feito, como é que a gente consegue utilizar isso aqui em Curitiba. Mas, Carla, por favor, daí a sua visão também. Então, boa tarde, meu nome é Carla, né? Eu trabalho aqui no PUC, sou arquiteta na área de projetos urbanos, trabalho também com patrimônio histórico. E assim, a gente desde os anos 2000 tem um olhar assim para o centro de Curitiba, por conta de todas as transformações que ocorreram aqui, não só aqui, como em outras cidades do Brasil e do mundo, né? A requalificação de áreas centrais é um tema atual e internacional. Então, tivemos vários programas e projetos com esse objetivo. Recentemente, em 2018, a gente iniciou um programa que se chama O Rosto da Cidade, com ações de intervenção física mesmo, de requalificação. Então, requalificação de algumas ruas emblemáticas, onde a gente teve como diretriz, então, a implantação da acessibilidade como premissa,
iluminação para os pedestres para maior segurança, arborização viária, e reaproveitamento do pavimento existente na rua, as lousas de granito e basalto que a gente tem, bem como o piso em petit pavê, na pedra portuguesa, com alguns elementos gráficos que remetem a movimentos históricos da nossa cidade. Então, para criar essa identidade também nesses espaços públicos, né? Para a gente não perder esses elementos da nossa identidade da cidade de Curitiba. Junto a isso, então, a pintura dos conjuntos históricos mais significativos. Então, como a professora falou, a gente tem essa ação também, mas integrada com outras ações junto, né? Não só a pintura desses conjuntos, com a intenção de realmente claro que edifícios degradados a gente não tinha essa ação, mas a intenção desses conjuntos, da pintura dos conjuntos, é que realmente as pessoas passem a contemplar esse conjunto histórico e se identificar com aquilo, e se apropriar daquele espaço, né? Quando olha esse conjunto histórico e tem vontade de contemplar aquele conjunto histórico que com essa manutenção, as pessoas também se identificam com a cidade de Curitiba, tanto os turistas quanto os moradores. E também tivemos ação de restauração de alguns imóveis públicos com novos usos, buscando sempre o uso para a preservação desses imóveis e requalificação dos entornos. E também promovemos alguns eventos na área central, principalmente eventos de Natal, que atraem uma população diferente, né? Famílias, crianças, que normalmente a gente não vê à noite, né? Nessas regiões. Então, como a Alessandra falou, a gente tem um plano de desenvolvimento com foco em outras questões, né, como ela disse, né, a questão da atração da moradia para o centro. A gente já teve instrumentos urbanos para atração de moradores desde os anos 2000 e que deram resultado. A gente tem alguns empreendimentos residenciais no centro, mas a gente quer atrair um outro tipo de morador e mais moradores, né, que a gente sabe que o uso residencial ele promove então esses serviços e comércios diferentes que funcionam até um período mais tarde, que tem um movimento diferente com o uso residencial. E também um desafio importante são as pessoas em situação de rua. Em Curitiba a gente teve um aumento significativo, então com ações com secretarias integradas nessa abordagem, né? E que sejam efetivas e duradouras, né? Não só ações digamos, de abordagem e de auxílio, né? Mas também para que as pessoas tenham uma vida diferente e promovam ações de longa duração, na verdade. Então, é isso. Junto a isso, então, continuar com essas ações de requalificação, de intervenções físicas, que a gente já tem algumas, e tem algumas com projetos já desenvolvidos, e englobando essas outras questões, então, que são bastante complicadas, né? A questão da fiação aérea, a gente tem na área central já um anel, onde a infraestrutura elétrica ela é toda subterrânea. Então, os postes que a gente tem, os postes de iluminação viária, são da prefeitura. Quando a gente faz essas obras de requalificação, a gente já tira essa fiação de lógica pendurada nesses postes e coloca por baixo da terra. Mas onde a gente não tem essa infraestrutura, é difícil mesmo com a gente implantando infraestrutura subterrânea, levar essa fiação para a parte de baixo, né? Tem toda uma questão de legislação em relação a isso, em relação à Anatel, inclusive. Então, esse é um desafio, acho que difícil, né? E que a gente sempre tenta abordar, mas a gente não tem tido muito sucesso nesse sentido. Uma outra questão que eu queria colocar, professor, desculpe, então, em todas essas intervenções, o que a gente observa? O poder público tem todas essas iniciativas, a gente faz a requalificação, investe no espaço público, mas a gente vai até um ponto. A gente precisa do privado junto, a gente precisa da iniciativa privada junto. Então, a gente pode deixar uma rua linda, maravilhosa, mas a gente precisa que as pessoas tenham interesse e vontade de instalar sua loja ali, ou um bar, ou um restaurante, né? E essa é uma dificuldade também, né? A gente conseguir essa atração da iniciativa privada. Com certeza. Quando se coloca essa questão no centro, primeiro eu acho que tem uma coisa que a gente precisa
colocar bem claramente. Você vê que, no caso de Curitiba, você tem um longo período, né? E você tem uma estrutura administrativa que está a serviço de pensar políticas para isso. A gente não tem isso em outros lugares. Então, essa política que se coloca continuamente, né, do processo de renovação, no caso de Curitiba, que não é hoje, eu, inclusive, tive a oportunidade de estar em Curitiba, há 15 dias atrás, em função da Ampur, né? E pude experimentar vários desses espaços, as feiras, os edifícios que estão aí reestruturados, museus muito potentes. Não é qualquer cidade realmente que tem esses ativos. E eu concordo, eu acho que é importante você ter a cooperação da iniciativa privada para mobilizar esses espaços. Você não consegue mobilizar esses espaços somente com um grupo específico. O que eu chamo a atenção é para dois perigos, de você ter um espaço mobilizado para grupos específicos, né? Então, essa diversidade, que é um desafio importante que vocês estão dizendo aí, que estão querendo trazer outros públicos, outros grupos para esse espaço, eu acho que é bastante virtuoso, né? Porque essa diversidade social no ambiente, né, dessa centralidade, ele é importante para tudo, né? Por exemplo, se o comerciário que vai trabalhar na loja, ele não precisa se deslocar da periferia para o centro, ele pode morar lá. Isso é uma questão de sustentabilidade, porque você vai gastar menos transporte público, você vai gastar menos deslocamento e tudo isso. Então, se a pessoa que cuida, né, a trabalhadora doméstica também consegue se situar nesse lugar e vai trabalhar ali com todas essas residências, é uma outra questão importante. Então, se esse centro tem lugar para todos os grupos, para todas as classes, eu acho que isso traz vitalidade. Agora, inegavelmente, essa equação não dá certo se você não tiver a colaboração desses diferentes agentes, desses diferentes atores. E aí eu trago uma questão nova que, por exemplo, a gente assistiu em Portugal experiências muito interessantes de reativação de áreas históricas, mas que hoje estão completamente como é que eu posso dizer, utilizadas pelo Airbnb. Por exemplo, as pessoas começaram a comprar imóveis e, no lugar de morar nesses imóveis, estão alugando os imóveis para turistas. E as pessoas que moravam ali e que inicialmente fizeram parte daquele processo de reestruturação urbana e que foi muito virtuoso, não conseguem continuar se localizando ali, porque os edifícios aumentam muito de preço. E a gente tem assistido bastante isso, né, em algumas cidades, pela sua atratividade turística. Então, eu acho que Curitiba é uma das cidades que corre esse risco, né? Porque você tem muitos ativos turísticos. Curitiba é uma cidade que você chega e você se desloca muito bem, você eh, tem muitos atrativos para participar, para utilizar, e por isso você tem essa conversão com uma demanda muito grande dos empreendedores. Então, não sei como é que nos países da Europa, Espanha, Portugal, a população já está fazendo aí movimento em relação a isso. E eu não sei se isso já acontece em Curitiba, mas é uma coisa que eu acho que precisa pensar um pouco como é que isso
se articula com essas ações de revitalização do centro. Mas você tem toda a razão que a gente precisa de formas de mobilizar esses agentes, os comerciantes, os empreendedores, para comprarem também essa ideia de revitalização dessa área, né? Porque é uma coisa nova. É uma coisa diferente. E tem essa vantagem de que você não está construindo um espaço novo, né? Você está utilizando as infraestruturas que já existem ali, requalificando essas infraestruturas, que é completamente diferente, por exemplo, do que acontece lá no Estelita do Recife, onde você está criando toda uma estrutura nova e desprezando aquele tecido urbano, aquelas edificações que ali já existiam antes. Eu acho Lívia, que nos nossos. Opa, pode, desculpe. pode falar, Carla. Nos nossos projetos, a gente tem essa premissa, até na requalificação de ruas, né, de observar qual é a vocação da rua e trabalhar com essa vocação, potencializar o que existe lá. Nunca, vamos criar uma coisa nova, atrair alguma coisa nova para a rua, né? E essa questão que a gente falou que a gente quer diversificar esse tipo de empreendimento residencial no centro, porque tem acontecido isso exatamente. O que tem surgido na área central de empreendimentos residenciais são estúdios. É claro que a gente tem muitos estudantes que moram na área central, a gente tem muitas universidades, isso é uma coisa positiva, muitas universidades espalhadas pelo centro, mas a gente também observa essa questão das pessoas comprarem um imóvel para alugar para o Airbnb, né? Então, vem acontecendo isso em Curitiba e a gente está observando, né, nesse novo projeto do centro, a gente fez um diagnóstico bem aprofundado da área central, né, dos empreendimentos que surgiram nos últimos anos, e a gente observou isso mesmo, que aí são estúdios e muitas vezes com o objetivo do Airbnb. Então, estamos atentos, né? Vamos ver como é que a gente consegue remediar isso, né? Ou misturar um pouco, não que não seja bom o Airbnb, mas assim, só isso também não é bom, né? Não é positivo. Sim, eu ia comentar que tem surgido, acho que a gente pode até colocar no fórum, tenho visto, quando Lívia traz, né, de alguns países europeus, tem surgido algumas legislações direcionadas a isso, né? Então, de como que você também tenta, sim, permitir esse uso, mas que ele não seja o único uso ou a única destinação dessas unidades habitacionais, assim, né? Aqui em São Paulo, e às vezes é isso, né? Às vezes, a depender do poder aquisitivo mesmo desses empresários, não se compra uma unidade habitacional no novo empreendimento. Eu sei de prédios em que um único dono comprou todas as unidades da quina do prédio, assim, né? Então ele comprou todos os andares, é ele o único dono da quina do prédio, né? Enfim, e aí pensando vista, enfim, outras características, né? Gente, queria agradecer, Lívia, sua presença, sua disposição, sua disponibilidade para trocar com a turma. Queria aproveitar esses últimos minutinhos, primeiro para te convidar para um recado, um conselho, uma mensagem final, e aí depois eu dou só mais alguns avisos de continuidade e a gente encerra o encontro de hoje. O que você nos conta? Bom, sou eu que agradeço, né? É muito bom estar em contato com todas essas experiências e saber que esse é um tema que tem muito interesse, né? Eu faria essa recomendação para as pessoas que onde estão acontecendo as conferências das cidades, se elas ainda não aconteceram nessas cidades dessas experiências. Recomendo a participação para colocar esse tema como um tema importante, né, para que a gente chegue lá na Conferência Nacional tendo que considerar esse tema. Faria essa também, esse acento de mostrar como é importante você ter uma estrutura administrativa, uma estrutura burocrática administrativa dedicada a esse tema, né? Porque você vê que quando você tem essa estrutura sempre pensando o centro, você vai ter uma sobreposição de experiências, ora pontuais, ora mais
generalizadas, mas que estão voltadas para os problemas que essas centralidades têm. Então, a gente tem assistido em muitas prefeituras uma fragmentação de como se trata do centro urbano, são várias secretarias fazendo coisas sobrepostas, então isso é importante, né? Inclusive para otimizar os projetos e para deixar que esses projetos sejam mais multidisciplinares e atendam aos interesses desses vários grupos e dessas várias secretarias. E eu acho que, por fim, o mais importante, né, que a população precisa estar no centro dessas discussões. A gente não pode pensar em revitalizar, em reestruturar as áreas centrais somente com determinados grupos, somente com os comerciantes, somente o Estado fazendo, né? A população, ela tem que estar envolvida nesses processos de decisão e aí as formas são variadas, né? Desde a constituição de um fórum, de um conselho, de um plebiscito. Então, a gente tem aí diferentes modalidades para mobilizar essa população, mas é muito importante que ela participe desses processos. É isso mesmo, Lívia. Gente, muitíssimo obrigada, Lívia, por toda a disponibilidade, por estar aqui com a gente. E também, se puder, depois trazer esses materiais que você trouxe como referência. Sua apresentação, posso compartilhar com a turma? Ótimo, então vou colocar na biblioteca, pessoal. Pode compartilhar. Ótimo. Gente, queria dar alguns informes, avisos, lembretes finais. O primeiro é que, dada a incidência política de Campina Grande, por conta do feriado do dia 24, nós não teremos o encontro da terça-feira da próxima semana. Então, a gente ia ter dois encontros semana que vem, dia 24 e dia 26, mas dada a incidência de Campina Grande e outros municípios do Nordeste, eu acho justíssimo. A gente não vai ter o encontro do dia 24 porque é feriado em alguns municípios do Nordeste. É feriado oficial em alguns e extraoficial em outros. Então é por isso que a gente não vai ter esse encontro. A gente vai enviar um comunicado para todo mundo, mas só também para adiantar aqui com vocês. Então não teremos encontro terça-feira. Nosso próximo encontro é na quinta-feira com Daniel Montandon novamente. Vocês já conheceram ele em outras comunidades, na outra comunidade. O outro aviso é, eu peço que essa é a página da nossa iniciativa de agora, então dessa comunidade de prática que estamos. Peço que todo mundo se inscreva, então aceitem o convite, acho que talvez a maioria tenha aceitado, mas algumas pessoas ainda não. Então, se está com dificuldade de encontrar o convite que chegou por e-mail, vocês podem vir aqui na página da iniciativa e solicitar diretamente inscrição, que aí a gente aprova e aí vocês têm acesso a tudo que está na comunidade. O curso, né, das aulas gravadas, ele fica disponível aqui nessa aba. E aí a gente já disponibilizou o módulo um. E hoje, se não me engano, a gente até o final da tarde está subindo o módulo 2. Essa comunidade de prática de agora tem esse curso, né, que acompanha, e esse curso só tem dois módulos, então é um curso menor em relação ao outro. E aí vocês também só têm que responder dois formulários, um para cada módulo, são os únicos formulários em relação à presença desse curso gravado. Nossas outras atividades, né, dessa comunidade é esses encontros ao vivo que estamos tendo, e o preenchimento do caderno de estudos de caso, que tem um formulário próprio para vocês enviarem para a gente. E aí, o que que a gente tem para os próximos encontros? Eu peço que vocês preencham agora, né, até o próximo encontro, as páginas, até a página 14 do estudo de caso. Então, semana passada, nos comunicados, pedimos que fosse ali até a página 10, mas que era muito apresentando a iniciativa, então, qual o projeto, caracterizando esse projeto. Agora a gente entra, tentem já começar a escrever o que que é o programa de necessidades, né? Então, desses desafios todos que a gente conversou aqui,
desde a questão da arborização, passando por mobilidade, pela questão do aterramento da fiação, da pintura dos conjuntos históricos, atrair outros tipos, uma diversidade de moradores, enfim. Tentem listar, né, para enfrentar todos esses problemas que já foram identificados, o que é que precisa. Então, no meu projeto urbanístico, que tipo de ação ele precisa contemplar? Esse é o programa de necessidades que a gente vai desenvolver. Então, listem ele, é o que vai estar ali sendo pedido nas páginas 11, 12, 13, 14, se não me engano. E aí, na semana que vem, a gente tem um novo encontro com o Daniel. Vai ser o mesmo esquema, ele vai vir fazer uma fala expositiva, e em seguida vocês vão ter a oportunidade de tirar dúvidas e interagir com eles. Lembrando que as equipes que tiverem pelo menos dois participantes que preencherem todos os pré-requisitos, ao final dessa comunidade de prática, em calendário que a gente ainda vai combinar com convidados, é, né, convidados que a gente também ainda vai pactuar, vocês vão ter uma monitoria, né, individual, e é individual não da pessoa, mas individual da equipe, né? Então a equipe vai poder se encontrar com esses especialistas para de repente isso, assim, continuar esse processo de aprofundar e de tornar as propostas de vocês cada vez mais e melhores qualificadas, pensando nas oportunidades de financiamento, sejam as já existentes, sejam oportunidades futuras, né? Então, peço que vocês se atentem a esses requisitos, enfim, continuem engajados e mobilizados aqui na nossa comunidade. Tem sido muito bom poder contar com vocês. É, No mais é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Aproveitem o feriado, descansem. A gente se vê semana que vem. Obrigada, Lívia. Obrigada, Alicia, que também estava aqui no apoio. Obrigada, turma. Até logo, até breve. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, gente.